Olá, eu sou o pastor Silva, pastor da Igreja Betel Filadélfia. Estou aqui em nome de Jesus Cristo para que Ele possa, através dessa mensagem, reproduzir na sua vida ou realizar na sua vida todos os planos concebidos por Deus muito antes da fundação do mundo. E que, de alguma maneira, desde o dia do seu nascimento aqui na Terra, Ele não pôde realizar. Mas Ele nunca perdeu essa oportunidade. E, com certeza, Ele vem perseguindo você através da sua vida, acompanhando você no seu sofrimento, esperando uma oportunidade para que Ele possa protagonizar, poder interferir e agir e mudar a sua história. Talvez você pergunte como que Deus tem planos especiais para a minha vida se eu tenho vivido uma vida terrível, se eu me sinto abandonado até por Ele, rejeitado até por Ele, se eu fui rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, sou rejeitado pela sociedade, a maioria das pessoas não me amam, não gostam de mim, eu tenho vivido uma vida de inteiro sofrimento e de terríveis experiências. Como Deus tem planos para a minha vida se eu sofro o que sofro, como Deus tem planos para a humanidade se a gente tem visto experiências terríveis com crianças sendo estupradas, mortas, gente abandonada, mendigo, gente só morrendo de fome, guerra. Como que Deus tem planos? Eu estou fazendo dialeticamente essas questões aqui, que talvez uma delas faça parte do seu consciente, talvez você tenha essas perguntas para Deus, inclusive Jesus quer respondê-las através desta mensagem. O que eu posso adiantar a você da parte de Deus é que realmente Deus tem planos para todos os seres humanos, mas Ele não pôde dirigir você dentro desses planos. Vou dar aqui um exemplo aqui a você. Vamos supor que você nasceu numa família de médicos, e seus pais tinham um plano de tornar você uma excelente médica, um excelente médico, né? E você nasceu, eles montaram todo um esquema de cuidado sobre sua vida, sobre sua alimentação, depois sua segurança, depois sua educação. Eles reservaram as melhores escolas para você poder se desenvolver. E o objetivo deles é que você fosse fazer a faculdade de medicina. Mas vamos supor que seja um motivo qualquer, por uma razão independente da vontade do seu pai, você saiu da família do seu pai original e foi viver numa outra família que tinha planos diferentes para os seus filhos e para os seus membros. Então essa família também já tinha um outro projeto para o seu desenvolvimento. E essa família encaminhou você dentro desse plano montado e previsto para que sua identidade, seu destino fosse estabelecido de acordo com o que eles planejaram. Então você foi educado naquele sistema e você cresceu e você se tornou exatamente e passou a viver uma vida exatamente de acordo com aquele sistema produziu em você e foi planejado a produzir em você. Então, mesmo que seus pais tenham tido projeto, mas eles não puderam realizar. E é isso que acontece com o ser humano. Muitos de nós nascemos aqui na Terra e acabamos vivendo num plano e num sistema não planejado por Deus, não porque Deus tenha nos lançado fora,
mas porque nós mesmos escolhemos viver num sistema de vida diferente do de Deus. E nesse sentido, Deus não vai botar pés no seu pescoço, não vai forçar a barra sobre você, não vai lhe obrigar a nada. O que Ele deseja é que você possa fazer essas escolhas. E você, no curso da sua vida, nesses anos, você tem feito algumas escolhas. E algumas escolhas têm sido, essas escolhas têm levado você para o local que você está hoje. Tem levado você para o sofrimento que você se encontra hoje. Ou o ambiente social que você viveu, a cultura que você viveu, conduziu você para essa situação que você se encontra hoje. É nesse momento que Jesus quer entrar na sua vida, se você autorizar. Ele quer que você conheça o plano dele, o projeto dele. E você conhecendo esse plano, esse projeto, ele espera que agora você possa tomar uma decisão e que você confie no plano dele. E você tome uma decisão agora de submeter ao plano dele. É nesse sentido, tá bom? Então hoje Deus veio procurar você. Por sinal, Jesus, falando a seu respeito, ele diz que o Filho do Homem, se referindo a ele, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E ele veio buscar você. Por isso que eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que você preste atenção nessa mensagem, não tire os olhos e não tire os ouvidos, não se distraia, porque ele quer mudar a sua história e sua vida. O seu Natal não será o mesmo e sua perspectiva de ano novo não será a mesma. Eu não sei quantos natais, eu não sei quantos anos novos você já viveu. E talvez, do ponto de vista material, você tenha alcançado as perspectivas e os alvos estabelecidos. Talvez você tenha alcançado um bom emprego, você tenha alcançado uma boa conta bancária, uma boa casa, não é isso? E você tem um bom carro. Mas talvez você, tendo essa área da sua vida totalmente preenchida, mas isso aí você hoje está percebendo que não é o suficiente. Talvez, onde está a sua família? Como é que está seu relacionamento familiar, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que está seu coração? Como é que está esse vazio dentro de você, essa falta de propósito, essa falta de sentido? Como é que está essa tristeza, essa solidão, e que talvez você vai usar esse Natal mais uma vez para tentar aplacar essa solidão e viver um artificialismo de vida. Enquanto você estiver lá na praia no dia 31, ou num restaurante, ou numa boate, ou numa balada, você vai se esquecer um pouco dessas coisas. Mas quando você voltar para dentro de casa, você vai ver que nada mudou. É como a pessoa que usa droga. Quando ela usa as drogas, a cocaína, a maconha, enfim, o LSD, ele entra num estágio de alienação, em que a realidade do seu próprio sofrimento é esquecido temporariamente. Mas depois que passa o efeito, você fica sempre um pouco pior. Então não adiantou esses natais. Mas Jesus quer te oferecer um Natal diferente. Ele quer dar a você a oportunidade de ter um ano novo diferente. Para isso, ele precisa que você ouça a sua palavra e que você possa, ouvindo, entender, para que você possa fazer uma escolha e tomar uma decisão. Então a mensagem de Jesus hoje fala sobre o Natal de Deus para a humanidade. Vou repetir, o Natal de Deus para a humanidade. Você, mas é diferente? Sim.
O Natal de Deus é diferente dos natais que você tem experimentado. É diferente dos natais da balada, dos natais da mesa farta. Não que ele não deseje que você tenha uma mesa farta, mas essa mesa farta, ela não vem suprir as necessidades humanas de paz e de felicidade. É diferente dos natais do Réveillon que você tem vivido na beira das praias, dos fogos de artifício, que o mundo todo vai viver aquele encanto, essa superficialidade. O Natal de Deus é um Natal que atua no seu coração, na sua alma, levando você a ser uma pessoa mais objetiva, uma pessoa que com maior capacidade de ser feliz, uma pessoa com maior capacidade de gerenciar a sua vida, lidar com as questões da vida, estabelecer uma estabilidade de felicidade, de paz permanente, apesar de viver num mundo tão conturbado. É com essa finalidade. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, especialmente no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, e vamos ler do versículo 67 até o versículo 79. A Lucas, capítulo 1, do versículo 67 até o 79, tá bom? Pega aí sua Bíblia e eu quero, antes da leitura, colocar o contexto aqui. O contexto desse texto está dentro da experiência do nascimento de João Batista. João Batista ele nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo e foi planejado para as coisas serem assim. Então, no dia que João Batista nasceu, o pai dele, que era sumo sacerdote dentro da religião dos judeus, ele, naquele dia especial, aconteceu um milagre dessa experiência do nascimento dele e do relacionamento do pai dele com Deus, porque tanto ele quanto a esposa, Isabel, eles eram estéreis. E João Batista nasceu fruto de um milagre de Deus. E quando o Senhor fez a promessa do nascimento, João Batista teve dúvida. Então, naquela época, 9 meses atrás, ele então foi dito a ele que ele ficaria mudo, só voltaria a falar quando se cumprisse a profecia. E aqui a profecia está se cumprindo nesse texto. Então, nesse momento que o filho nasce, ele então começa a falar. E quando ele começa a falar, também o Espírito de Deus dá a ele uma compreensão do momento. E nessa fala dele, Deus revela para a humanidade o Natal de Deus e o propósito do Natal de Deus. Então, esse texto nós vamos ler sobre o Natal de Deus e o propósito do Natal de Deus, ok? Então, vamos lá. Começando no versículo 67, tá bom? Lucas, capítulo 1. Zacarias, seu pai, isso é o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do seu juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias, todos os nossos dias.
Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças e à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Então é necessário que algumas coisas sejam esclarecidas aqui nesse texto, né? Então vou abordar os pontos que serão esclarecidos aqui. Primeiro, diz aqui no versículo 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque nos visitou e redimiu o seu povo. Essa palavra redimir, tá? Que vai produzir uma outra palavra muito comum, a redenção, redimir. E diz aqui, e nos suscitou plena e poderosa salvação. A palavra salvação, redimir e salvação. Na casa de Davi, é importante essa menção na casa de Davi. Vamos falar sobre também a casa de Davi. Conforme prometera na antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, libertação dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua aliança e o juramento que fez Abraão. Aliança e juramento que fez Abraão é outro aspecto também importante que precisa ser compreendido. De conceder-nos que, livre das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos a quem? Adorar a Deus. Essa ideia de adoração tem a ver com intimidade, para que nós tivéssemos intimidade com Deus. Essa intimidade ela deve ocorrer dentro de uma relação de santidade e justiça perante Ele todos os dias, quer dizer, uma intimidade permanente, todos os dias da nossa vida e dentro de uma visão eterna. E aqui no versículo 75, o Zacarias agora se refere direto a João Batista, seu filho, e diz, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então ele está dizendo que um dos objetivos da missão de João Batista era ser profeta de Jesus Cristo. Iria preparar o caminho. O que seria preparar o caminho? Anunciar Jesus Cristo ao povo da época para que eles entendessem, tivessem conhecimento da salvação. E essa salvação que era feita através da redenção dos pecados. E fala que isso é graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui Deus está deixando bem claro que o Natal de Deus tem como propósito trazer salvação. Tem como propósito trazer libertação. Mas essa salvação e essa libertação, ela ocorre através da redenção. Salvação, libertação e redenção, visando conduzir a humanidade a ter intimidade com Deus. Então, que salvação é essa? Que libertação é essa? E no versículo 79, diz,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Você olhando o mundo hoje, as circunstâncias que envolvem o mundo hoje, de violência, de destruição, são essas trevas. Isso que é um lugar de trevas, um lugar de sofrimento, de violência, de corrupção, de abandono, de assassinato, de destruição de família, de abandono de crianças e todo tipo de mal e uma violência que cresce inexoravelmente de geração a geração. Cada geração experimenta um índice maior de devastidão e de destruição e desassossego. Essa é a escuridão. E todo ser humano, todos nós somos agentes e que contribuímos com a reprodução desse mundo de trevas a partir da nossa própria conduta e das nossas ações equivocadas, que na nossa cabeça a gente quer o bem, a gente quer ser feliz, a gente diz que ama, a gente diz que queremos paz, mas na prática da vida a gente está xingando, a gente está destruindo, a gente está agredindo, a gente está abandonando, a gente está traindo, a gente está corrompendo. Você está vendo essa contradição? Isso que a Bíblia chama de trevas. E observando os círculos das gerações, você pode concluir, então, através de uma observação simples, que a humanidade não conseguiu mudar essa história. Pelo fato de que cada geração vai produzindo uma geração pior do que a outra. Então, a permanecer no curso normal, o homem dependendo de si mesmo, para poder produzir um futuro melhor, um ambiente de paz melhor, de confraternização melhor, uma relação de amor melhor, relacionamentos melhores entre famílias, entre pais, a depender do conhecimento humano, da cultura humana e da ciência humana, não há esperança, não há perspectiva. E é por isso que Deus mandou o Natal, porque Deus sabe que a humanidade por si mesma não vai conseguir sair desse ambiente de escuridão e perdição. Por isso que veio o Natal, para trazer salvação, veja só, por meio da redenção e libertação. Quero também chamar a atenção que Natal tem a ver com natalidade. Natal de Deus está relacionado em Jesus Cristo. Jesus que é o verdadeiro Natal de Deus. E você tem observado que hoje no mundo todo se comemora Natal, mas o verdadeiro Natal não é nem mencionado. O que é mencionado no Natal? Comida, bebida, fogos de artifício, balada, festas. As pessoas vão lá na praia e mantêm suas superstições, dão seus 3 pulinhos, fazem suas dedicações, as suas ofertas lá. Mas nada muda. Nada muda. Quantos anos você tem ido na praia? Quantos anos você tem vivido um Natal cheio de glamour, bebida e comida? O que tem mudado? O que mudou no aspecto da sua família, você como pessoa? Então esse é o Natal dos homens, que tem como objetivo apenas satisfazer essa vida carnal, essa vida natural, essa vida animal, que não produz transformações verdadeiras dentro de você. Mas o Natal de Deus tem esse objetivo: produzir a verdadeira libertação dentro de cada ser humano, porque nós é que somos os agentes de destruição. Se não houver essa libertação interna, você nunca vai mudar de vida. Nunca vai mudar de vida. Você vai se divorciar, vai se casar
e vai se divorciar 10 vezes e nunca vai ser feliz. Você vai ter vários amantes e nunca vai ser feliz. Você vai mudar de gênero e nunca vai ser feliz. Porque o problema está dentro. E Jesus quer te libertar disso daí. Então, o Natal de Deus, Jesus Cristo. Por quê? Quem é Jesus Cristo? O que aprisionou o homem foi exatamente ele abandonar o sistema de Deus para viver o seu próprio sistema. No sistema de Deus, a humanidade estaria livre da morte, da corrupção, da violência, do abuso de criança, de toda essa sorte de males que a humanidade experimenta. Assassinato, o sistema de Deus não contava com isso. Mas quando o homem rejeitou o sistema de Deus para viver do seu modo, ele produziu, ele criou esse sistema que é fruto das escolhas humanas. Então muitos ainda põem culpa em Deus. Culpa em Deus pelo que acontece com as crianças, que acontece pelo mundo. Deus é responsável pelas suas ações, pelas coisas que ele faz. E ele, por amar a humanidade, ele criou um sistema isento de sofrimento. Mas o homem escolheu esse sistema. E só que se tornou prisioneiro da sua própria maldade. Daí a necessidade do Natal. Então, o Natal veio para fazer redenção. O que é redenção? É um pagamento. Redimir é pagar. Pagar o preço exato, o preço justo. E o que Deus tem que pagar da humanidade do ser humano? A própria vida humana. Na lei de Deus, quando o homem transgrediu, saiu, rejeitou a Deus, ele cometeu um crime. Transgrediu uma lei espiritual e essa lei produziu morte. Produz a morte. Então o homem produziu, ele mesmo se suicidou ao sair do sistema de Deus. Ele mesmo se suicidou para entrar num sistema de morte. Ele fez isso, Deus ficou tremendamente triste e muito triste, mas Deus não desistiu do homem. Mesmo o homem rejeitando, entrando nesse caminho de morte, Deus então vem com o Natal dentro desse sistema de morte para alertar a humanidade. Só que para Deus não é só uma questão de tirar o homem daqui e trazer para cá, mesmo que você deseje sair desse ambiente que você está para vir para o sistema de Deus, não é só uma questão geográfica, espiritual. Existe uma questão de justiça. E a lei que o homem transgrediu, que produziu a morte, exige, como diz na lei antiga, olho por olho e dente por dente. Quer dizer, nessa lei determina, se o homem deve um olho, tem que pagar um olho. Se deve um dente, deve pagar um dente. E por inferência, como a gente deve uma vida humana, tem que pagar uma vida humana. Eu costumo dizer que Deus tem um problema de amor e justiça. Ao mesmo tempo que Ele nos ama, Ele não pode deixar de nos amar e não pode ficar indiferente à destruição da humanidade. Mas também Ele é justiça. O homem transgrediu e a lei manda que Ele puna o homem de acordo com o que a lei exige. Então o que Deus fez? Aí que entra a experiência do Natal. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, como diz lá em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, Deus se faz homem. Por quê? Por causa do amor e da justiça. Lá em Hebreus 2, versículo 14, veja só o que a Bíblia diz ali. Assim como os filhos são participantes de carne e sangue, também destes, ele também teve que participar para que por sua morte pagasse
para libertar-se aqueles que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Então, nesse sentido, Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo e busca atender à exigência da lei, que exige a vida de todo ser humano. Aí você, mas como é que pode uma pessoa só pagar a vida de tantos seres humanos? Isso só é possível porque Jesus Cristo é Deus. Houve um momento no universo que só existia Deus. E Jesus e Deus, a partir dele, todas as coisas foram criadas. A sua vida foi criada por Deus. Você não veio de uma explosão, você não veio de um macaco. Você foi criado à imagem de Deus para agir semelhantemente a Deus. E hoje o que menos a gente faz é agir semelhantemente a Deus. Porque Deus não mata, nós matamos, Deus não mente, nós mentimos, Deus não abandona, nós abandonamos, Deus não estupra, Deus não se corrompe. Essa que é a consequência do pecado, desse desvio, e essas são as trevas que a humanidade vive e que cada vez mais vai adentrando nessas trevas. Então Deus se faz homem, e lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, está ali uma solução da justiça de Deus, que diz que Jesus se fez fiador de superior aliança. Fiador é exatamente essa visão que a gente tem aqui na Terra, aonde se eu vou comprar alguma coisa, não tenho dinheiro para pagar à vista, não é isso? Agora mesmo no Natal, muita gente vai precisar de um fiador. Alugar uma casa, comprar um eletrodoméstico, a prestação de carro. Então você tem que procurar alguém que te ame e que confie em você e que esteja disposto a ser seu avalista. E se você não pagar a dívida, essa pessoa vai ter que pagar no seu lugar. Então você encontrando essa pessoa, ela vai lá, assina um contrato, 2 testemunhas testificam e você leva o objeto para casa. Se você não pagar, essa pessoa que se tornou seu fiador, mesmo que tenha o nome dele nos melhores cadastros do mundo, nunca tenha tido dívida nenhuma, ele vai se tornar injusto perante a lei com você. O nome dele vai para o SPC, o nome dele vai para o Serasa e ele vai perder, ter dificuldade de comprar a crédito, porque vai estar sendo declarado injusto pela própria lei. Mas como ele é justo e tem condições de pagar a dívida, ele vai lá e paga a dívida. Quando ele paga a dívida, não é só o seu nome que fica limpo, não é só o nome dele que vai ficar limpo, o seu também. Porque se valeu para a justiça ele se tornar injusto na sua justiça, então vale você se tornar justo na justiça dele. É assim que Jesus, quando nasceu na terra, e Deus produziu o Natal, com essa finalidade de resgatar você desse aprisionamento pessoal, desse aprisionamento espiritual, desse vazio que você vive dentro de você, que essa tendência de cada vez mais fazer coisas ruins, piores, e sua vida fica num buraco, entrando cada vez mais num ambiente de trevas. É só através dessa justiça. E ele faz isso por amor, por graça. Por isso que diz que a salvação é pela graça. Ele não exige nada de você, apenas que você confie. Então, se você, ouvindo essa realidade sobre o Natal de Deus e o propósito do Natal de Deus, como diz aqui, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Então, se você crer nessa maneira de Deus resgatar e resolver o seu problema de pecado, então você não vai mais tentar ser justo diante de Deus através da sua religião, nem através de obras. Porque, como diz a lei, de olho por olho e dente por dente. Quem deve um olho paga um olho, quem deve um dente paga um dente. A lei de Deus não permite a transação penal, igual acontece aqui na Terra. Se você deve um dente, é um dente. Se você deve uma vida humana, é uma vida humana. Embora Deus admire as coisas boas que você faz, todo esse seu sacrifício, essa sua
a sua disponibilidade de servir, fazer bem o próximo, isso é muito bom. Mas só que Deus não pode usar isso para pagar a sua vida, a lei dele não permite. Daí a importância do Natal. E o Natal é um presente de Deus para você. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verdadeiro Natal. Não precisa de uma mesa farta. Não precisa de bebida. Não precisa de balada. Não precisa de glamour. Precisa apenas que você, ao ouvir essa palavra, você decida no seu coração confiar em Deus, confiar na solução de Deus e aceitá-lo como seu fiador e declarar isso publicamente. Se você entendeu essa mensagem sobre o Natal, hoje mesmo você pode ter acesso a essa libertação, como diz aqui, para nos libertar dos nossos inimigos. Que inimigos são esses? É o seu inimigo lá dentro de você. Sua tendência à perversidade, sua depressão, sua maldade, seu vazio, sua falta de significado, sua ira. Esses são o seu inimigo. Os seus inimigos espirituais são esses inimigos, porque eles contam com a falta de você não poder pagar o preço da sua vida. Então você está condenado à vida eterna, à prisão eterna. Então, se você está disposto a abrir mão da sua própria justiça e aceitar o presente de Deus, eu gostaria de orar por você. E você vai ver que o seu Natal vai ser diferente e isso vai conduzir você a um ano novo diferente e realmente diferente. Porque você, ao fazer, você está convidando Jesus Cristo para participar da sua vida, para entrar na sua vida e mudar a sua história. E ele só vai entrar se você realmente o chamar. E você o chama através dessa aliança. Se você deseja, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração comigo, tá bom? Você não é obrigado, não deve fazer isso sob o peso da obrigação, do medo, mas apenas porque você entendeu. Teve uma mulher hemorrágica que estava 12 anos sofrendo. Um dia ela ouviu uma mensagem de Jesus Cristo, como você está ouvindo aqui agora, e ela decidiu crer. E aqueles 12 anos de sofrimento foi mudado naquele dia. E Jesus quer mudar a sua vida hoje também. E muitas pessoas têm tido suas vidas transformadas por um ato de confiança e aceitar a graça de Deus, abrindo o seu coração e aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que Jesus quer dizer lá em Mateus. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer mudar a história da sua vida? Então ore assim comigo. Baixe a cabeça e repita comigo. Não tenha vergonha de ninguém onde você está. Diga assim: Senhor Deus, eu, diga seu nome todo, em nome de Jesus Cristo, eu confesso a Jesus Cristo na tua presença como meu Senhor e único Salvador. E no meu coração eu creio que Jesus Cristo veio em carne, à minha semelhança, morreu na cruz e ressuscitou para pagar o preço justo pelos meus pecados. E eu creio, segundo as Escrituras, que ao estabelecer essa aliança com o Senhor em Cristo Jesus, quando Jesus morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, Ele estava me substituindo, me redimindo, pagou todos os meus pecados e me livrou. E agora, Senhor, de acordo com a tua justiça, eu posso sair desse sistema de morte
desse sistema de destruição, de falta de significado, e assumir minha verdadeira identidade e os teus planos que o Senhor concebeu para a minha vida antes da fundação do mundo. E eu creio nisso. Por crer, eu declaro ainda, em nome de Jesus Cristo, eu, diga seu nome todo, em função dessa aliança que eu faço contigo, renuncio e declaro anuladas todas as alianças e pactos que já foram feitos com a minha vida, por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu tio, padrasto, qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim, consagrou minha vida, dedicando a Satanás, a seus demônios, a imagem de esculturas, a espíritos de mortos, ou qualquer espírito ou entidade da maldade que habita as regiões celestiais. Eu declaro anulado esses pactos. Quando eu participei de qualquer brincadeira espiritual, entre elas a brincadeira do copo, ou me consagrei, até por brincadeira, a qualquer entidade da iniquidade, da paz de Satanás, eu declaro anulado esses pactos, em nome de Jesus Cristo. E eu consagro meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito, meus sentimentos, minhas emoções e todo o meu ser, somente a Ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, meu Consolador. E eu recebo o Natal de Deus, a vida eterna e a minha libertação e a minha cura completa em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração, eu vou deixar um telefone aqui, tá bom? É Zap. Anote aí. O telefone é 27 997 77 4606. Repetindo, 27 997 77 4606. Por gentileza, pode ligar até agora mesmo para mim. Você está assistindo essa mensagem, pode ser que você esteja assistindo essa mensagem 1, 2 ou 3 dias depois que ela foi gravada, mas não importa. Deus está conduzindo essa mensagem, foi Ele que está comunicando você, não importa a data. Ligue para mim e eu quero orar pessoalmente com você e lhe dar algumas orientações, tá bom? E que Deus te abençoe e até a próxima. Feliz Natal, verdadeiramente, e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos. E agora eu quero orar por todas as demais pessoas que já têm uma experiência com Cristo, mas eu quero pedir que o Senhor venha abençoá-lo, porque Ele prometeu isso, tá bom? Então todos agora, não só aqueles que aceitaram a Cristo, mas você também, na sua casa agora. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, foi o Senhor que me tornou embaixador, ministro do Teu reino, servo e filho também desse Teu reino. Senhor, e eu me atrevo agora firmado nessa realidade, na obra que o Senhor fez e no que o Senhor fez e me designou, nessas credenciais, Senhor bendito, que o Senhor me apresenta diante dessas pessoas agora. E eu declaro aqui que no nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que estão aprisionadas por espíritos imundos, esses espíritos sejam amarrados agora da vida dessa pessoa. Esses espíritos estão produzindo doença, depressão, câncer, estão produzindo doença nos ossos, no sangue, nas vistas, estão produzindo, Senhor, todo e qualquer tipo de doença na pele.
em nome de Jesus, no sistema digestivo, no sangue, nos ossos, Senhor, no rim, ó Deus, no fígado, em nome de Jesus Cristo. Esses espíritos vão sair agora da vida dessa pessoa que está orando com fé comigo agora, está em unidade. Em nome de Jesus Cristo, esses espíritos saiam e levem suas doenças sem transferência. Em nome de Jesus, saiam. Em nome de Jesus Cristo, saiam e saiam e saiam. Eu clamo agora também, meu Deus, quero abençoar a vida familiar dessa pessoa. No nome de Jesus, seja restaurado esse lar, esse marido volte para casa, essa esposa volte para casa. Senhor, seja anulado, Pai, essa intenção de divórcio, de separação. Acaba com essa violência nesse lar. Pai, muda a história desse filho, tira ele das drogas, traz lá da Cracolândia, traz ele de volta para dentro de casa. Ó Deus, que essa família venha ter um Natal diferente, produzido pelo Senhor. O Natal verdadeiro do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe vocês. E se você, de alguma forma, Deus produziu alguma coisa na sua vida através dessa oração, pegue aquele telefone e ligue para mim também, tá? Que Deus abençoe. Até a próxima.